As montanhas têm sido palco de fenômenos naturais inusitados e descobertas surpreendentes. Parece que a cada escalada as pessoas se deparam com os achados mais improváveis, desde criaturas míticas até descobertas históricas. Aqui estão 20 das coisas mais estranhas encontradas nas montanhas. Número 20. O Yeti. No coração do Himalaia, envolto no mistério de picos altos e lendas antigas, reside uma das criaturas mais enigmáticas do mundo, o Yeti. Você pode reconhecer essa criatura por outro nome, o Abominável Homem das Neves. Diz-se que esse monstro é um ser bípede imenso, coberto por uma espessa pelagem, uma adaptação perfeitamente adequada ao ambiente nevado e hostil de seu lar montanhoso. As descrições de seu tamanho variam, mas muitos concordam que ele é muito mais alto que um humano médio. Por séculos, o Yeti tem sido uma parte crucial do folclore himalaio. Comunidades indígenas, particularmente os Sherpas, têm transmitido histórias dessa criatura por gerações. No entanto, o interesse ocidental pelo Yeti atingiu seu auge no início do século XX, coincidindo com a era da exploração do Himalaia. Montanhistas e exploradores trouxeram relatos de grandes pegadas na neve, acreditadas pertencerem ao Yeti. Apesar desses esforços, evidências concretas do Yeti permanecem elusivas. Supostas provas, como amostras de pelo ou pegadas, foram desmascaradas por análises científicas, frequentemente atribuídas à fauna conhecida, como ursos ou grandes primatas. Ainda assim, a falta de provas definitivas não diminuiu o fascínio por esse criptídeo. Na verdade, até hoje, muitos exploradores continuam dedicando suas vidas à caça do Yeti, para finalmente encerrar o debate sobre sua existência. Número 19. Artefatos Viking. Escondido nas montanhas da Noruega, o Passo Lendene é um local que se tornou um tesouro para historiadores e arqueólogos, especialmente aqueles apaixonados pela era Viking. Esse passo gelado era outrora uma via movimentada na era Viking, e hoje está revelando sinais da vida que por ali passou. O Passo Lendene foi um elo vital na rede de transporte Viking, usado para viagens e comércio. Avançando para os anos recentes, o gelo aqui derreteu em um ritmo alarmante. No entanto, as geleiras recuantes revelaram uma riqueza de artefatos, cada um oferecendo um vislumbre da vida cotidiana e das jornadas dos vikings. Uma das descobertas mais notáveis é uma túnica bem preservada de cerca de 300 anos depois de Cisto, uma descoberta incrível que oferece insights sobre os estilos de vestuário e habilidades têxteis da época. Imagine a surpresa dos pesquisadores ao encontrarem essa peça de vestuário, que sobreviveu por mais de 1.700 anos sob o gelo. Outros artefatos incluem ferramentas, restos de trenós e até ossos de cavalos, retratando vividamente o uso do passo. Esses itens sugerem que Lendene não era apenas um caminho a pé, mas uma rota bem trilhada usada para transportar mercadorias e gado. A variedade e condição dessas descobertas tem sido nada menos que um tesouro para entender a vida na era Viking. Número 18. Avião da era da Segunda Guerra Mundial. Na extensão remota e acidentada do Himalaia indiano, uma descoberta notável emergiu das páginas da história. Uma aeronave de transporte C-46, um relicário da era da Segunda Guerra Mundial, foi encontrada quase 8 décadas após seu desaparecimento. Essa aeronave, parte vital do esforço de guerra, encontrou seu fim misterioso nos primeiros dias de 1945. Originando-se de Kunming, no sul da China, estava em rota sobre o terreno desafiador de Arunachal Pradesh, um estado montanhoso na Índia, transportando 13 pessoas. Navegava pela extensão do Himalaia quando o tempo tempestuoso selou seu destino. Esta parte do Himalaia, conhecida por suas condições traiçoeiras, engoliu a aeronave, ocultando seu paradeiro por 77 anos. A descoberta do C-46 ocorreu após uma busca árdua e perigosa nesta região remota. Tragicamente, a busca por essa peça perdida da história não foi sem custos, levando à morte de 3 pessoas. Número 17. Neve vermelha. No alto dos Alpes franceses ocorre um fenômeno natural notável, conhecido como neve vermelha, particularmente visível no final da primavera e início do verão. Esta impressionante neve vermelha resulta de um mecanismo de defesa de algas microscópicas que prosperam na neve alpina. Normalmente verdes devido à clorofila, essas microalgas produzem moléculas de pigmento vermelho chamadas carotenoides sob forte radiação solar, atuando como um protetor solar para proteger sua clorofila.
O fenômeno da neve vermelha de algas já é conhecido há algum tempo, com menções datando de um livro publicado em 1819, documentando sua descoberta durante uma expedição ao Ártico em 1818. Recentemente, pesquisadores da Universidade Charles, em Praga, identificaram um novo gênero de microalgas chamado sanguina, responsável por causar neve vermelha e laranja em várias partes do mundo, incluindo Europa, América do Norte, América do Sul e regiões polares. Número 16. A Dama Branca. Na pitoresca cidade italiana de Duino, aninhada entre as montanhas, repousa uma história entrelaçada no tecido do folclore local, tornando-se um dos mistérios mais intrigantes da região. Esta é a lenda da Dama Branca do Castelo de Duino. A história começa com um trágico conto de amor e traição. No castelo de Duino vivia um cavaleiro malévolo que desprezava sua esposa bondosa e virtuosa. Apesar do amor dela e das tentativas de amolecer seu coração, ele planejou matá-la. Numa noite fatídica, ele a atraiu para uma rocha sob as muralhas do castelo e a empurrou para o mar. Em seu desespero, ela implorou ajuda aos céus e foi petrificada em sua tristeza. Desde aquele dia, disse que o espírito da Dama Branca se desprendeu da rocha e começou a vagar pelo castelo. Acredita-se que ela aparece e desaparece na escuridão dos aposentos do castelo, atravessando portas trancadas e vagando de sala em sala. Sua jornada sempre a leva ao berço onde seu filho um dia dormiu, onde ela permanece em profundo silêncio até o amanhecer. Ao amanhecer, ela retorna à sua rocha, onde é transformada de volta em pedra. Além disso, há relatos de uma vela romana que arde todas as noites no salão do castelo, cruzando os salões e fazendo portas se abrirem sozinhas. Arrepiante. Número 15. Botas Verdes. Na extensão implacável do Monte Everest, jaz um mistério tão duradouro quanto a própria montanha, conhecido simplesmente como Botas Verdes. Este corpo congelado tem sido o centro de histórias, especialmente para aqueles que tentam conquistar a montanha mais alta do mundo. Quem era Botas Verdes e como ele veio a descansar em um dos lugares mais inóspitos da Terra? O Monte Everest, com impressionantes 8.848 metros de altura, é uma escalada assustadora. Com as ambições elevadas de alpinistas e escaladores do mundo inteiro, vem grandes riscos. Mais de 300 pessoas pereceram tentando alcançar ou retornar do cume, suas histórias frequentemente perdidas nos ventos uivantes e na neve cegante. Entre estas, a história de Botas Verdes é particularmente cativante. Descoberto em uma pequena caverna perto do cume, seu corpo vestido com botas de montanhismo verdes distintas, tornou-se um marco macabro para os escaladores na rota da cresta nordeste. Botas Verdes jaz a uma altitude de 8.480 metros, na área conhecida como a Zona da Morte, onde o ar é tão rarefeito que não pode sustentar a vida humana por muito tempo. Especula-se que ele era Tsewang Paljor, um alpinista indiano que pereceu durante o infame desastre do Everest de 1996. No entanto, sem evidências concretas, sua verdadeira identidade permanece envolta em mistério. Número 14. A Corrida do Krampus. Agora posso errar a pronúncia, mas deixe-me tentar. Já ouviu falar sobre Krampuslauf? Isso se traduz literalmente para a Corrida do Krampus. É uma tradição fascinante, um pouco aterrorizante, mas incrivelmente única, celebrada em partes da Europa durante a temporada de Natal. Veja, ao contrário das festividades alegres às quais estamos acostumados, a Corrida do Krampus nos apresenta o Krampus, uma criatura mítica do folclore alpino. Essa figura meio cabra, meio demônio, é dita como a responsável por punir crianças travessas durante o Natal, contrastando fortemente com o benevolente São Nicolau, que recompensa os bem comportados. Essa tradição, mais popular em países como Áustria, Alemanha, Hungria e República Tcheca, transforma a temporada de festas em um espetáculo que é tanto assustador quanto encantador. Neste evento, os participantes se vestem com trajes elaborados feitos à mão, incluindo máscaras assustadoras, pele de cabra e sinos de vaca. Eles desfilam pelas ruas, geralmente na véspera do dia de São Nicolau, normalmente em 5 de dezembro, causando tanto deleite quanto um pouco de medo bem-humorado entre os espectadores. O evento não é apenas sobre assustar as pessoas, é uma tradição centenária impregnada de significado cultural. É uma maneira das comunidades se reunirem, celebrarem seu folclore e talvez lembrarem a todos que o bom comportamento é sempre apreciado, especialmente durante a temporada de festas. Agora imagine viajar pela Europa durante as festas sem conhecer esta tradição. Já posso imaginar o horror que alguém sentiria
ao ver um monstro humanoide sem saber que é, na verdade, uma pessoa fantasiada. Número 13. Corrida de trenó com chifres. Aqui está outra atividade divertida, porém bizarra nos Alpes. Uma corrida de trenó com chifres. É uma corrida de trenó selvagem, um pouco estranha, mas emocionante nos Alpes, especificamente em partes da Alemanha e Áustria. Neste evento, os participantes descem uma colina nevada não em um trenó de alta tecnologia, mas em um trenó de madeira tradicional com esses corredores curvos legais que se parecem com chifres. Esses trenós existem há tempos, originalmente usados pelos locais para transportar coisas como lenha ou leite por caminhos estreitos de montanha. Então, como é uma dessas corridas? Imagine equipes vestidas com equipamentos alpinos à moda antiga, partindo do topo de uma colina gelada. O desafio não é apenas ser rápido, acredite, eles descem lá rapidinho, mas também manter esses trenós antigos sob controle enquanto eles fazem curvas fechadas e descem por quedas íngremes. Não é um esporte de inverno comum, o que o torna tão fascinante. Pessoas de todos os lugares vêm assistir, envolvendo-se na emoção e na nostalgia. Se você já testemunhou este evento antes, sinta-se à vontade para compartilhar sua experiência nos comentários abaixo. Número 12. O vazio nos Alpes franceses. No coração dos Alpes franceses encontra-se uma maravilha que não é apenas um deleite para os olhos, mas também um teste de coragem. Step into the Void, Passeio no Vazio, é o nome de uma atração emocionante no mirante Aiguille du Midi, e é exatamente o que parece. Supostamente um ponto de observação, exceto que é mais aterrorizante. Aberto ao público em 21 de dezembro de 2013, é um cubo de vidro transparente situado no alto do Aiguille du Midi, um pico de montanha no maciço do Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa. Estar lá não é apenas observar os Alpes, mas estar suspenso sobre eles, em um espaço que dá a sensação de pisar fora de um penhasco de montanha. Mas o que torna o Step into the Void mais do que apenas uma vista deslumbrante é a altura vertiginosa. A estrutura está a uma assustadora altura de 410 metros acima do nível do solo. Imagine-se em uma caixa de vidro com uma vasta extensão dos Alpes se estendendo sob você. Definitivamente não é para os fracos de coração. A construção dessa atração única levou 3 anos, um testemunho da engenhosidade e ambição por trás dela. Este mirante oferece uma perspectiva única dos majestosos Alpes franceses, proporcionando uma experiência incomparável que combina a emoção das alturas com a beleza da natureza. Você se atreveria a viajar para este lugar se tivesse a chance? Número 11. Montanha da Morte. A Montanha da Morte, mais formalmente Mont Blanc, é um pico majestoso que se eleva a 4.810 metros. Esta elevação é suficiente para reivindicar o título de montanha mais alta dos Alpes e da Europa Ocidental. Mas além de sua altura, ela também é conhecida como um dos locais mais perigosos da região. Há uma razão pela qual este lugar ganhou sua reputação arrepiante. Primeiramente, apesar de ser significativamente mais baixo em elevação do que o Monte Everest, o Mont Blanc tem um número maior de fatalidades em comparação com o pico mais alto do mundo desde o início dos anos 90. O que é bastante surpreendente, considerando a maior altura do Everest e as condições extremas associadas a ele. O perigo do Mont Blanc reside em suas rotas desafiadoras e condições imprevisíveis. Uma seção particularmente perigosa é o Grand Couloir, uma parte inevitável da rota regular para o cume. Esta seção tem sido um fator crítico em tornar o Mont Blanc um dos cumes mais mortais do mundo. Além disso, os riscos no Mont Blanc não se limitam a desafios técnicos de escalada. A região é propensa a perigos naturais como avalanches, particularmente durante os meses de verão, quando a neve derrete. As avalanches tornam-se mais frequentes e fendas se abrem, representando uma ameaça significativa para os alpinistas. Em média, cerca de 60 mortes são relatadas no Mont Blanc anualmente, com uma parte considerável ocorrendo durante este período. É justo afirmar que este é indubitavelmente um dos lugares do mundo que verdadeiramente fez jus ao seu nome. Número 10. Cabras da montanha. Desafiam a gravidade. Já viu uma cabra da montanha desafiando a gravidade? Se não, prepare-se para se surpreender. No terreno acidentado dos Alpes, essas criaturas incríveis realizam façanhas que deixariam até os alpinistas mais experientes de boca aberta. Essas cabras não são apenas caminhantes casuais. Elas estão em uma missão, uma busca por algo tão precioso para elas quanto o ouro é para nós: sal. Sim, sal. Assim como os humanos, essas cabras precisam de sal para o funcionamento adequado de seus corpos.
Mas em suas casas de alta altitude, o sal é tão raro quanto um oásis no deserto. Então, o que fazem essas criaturas desafiadoras da gravidade? Elas escalam penhascos quase verticais, navegando por beiradas traiçoeiras e saltando de rocha em rocha com a agilidade de um bailarino. Tudo isso apenas para lamber as rochas ricas em minerais que lhes fornecem o sal tão necessário. Então, da próxima vez que estiver nos Alpes e avistar uma cabra da montanha habilmente subindo um penhasco, lembre-se de que elas estão em uma busca pelos essenciais da vida. Número 9. Sandália da Idade do Ferro. A descoberta de uma sandália de 1.700 anos nas montanhas da Noruega oferece um vislumbre fascinante do passado. Este antigo artefato, acreditado ser de cerca de 300 d.C., foi encontrado sob o gelo em uma montanha norueguesa, sugerindo que a área serviu como uma rota de viagem durante a Idade do Ferro. A sandália, identificada como um calçado de estilo romano, revela muito sobre a moda e o estilo de vida da época. Os arqueólogos deduziram que esta sandália representa uma versão da carbatina romana, um estilo de calçado popular na Europa naquela época. A carbatina era um sapato feito de uma única peça de couro e era amplamente utilizada durante o Império Romano. Sua descoberta na Noruega é significativa, pois indica a extensão da influência romana e o alcance de sua cultura e moda. A sandália provavelmente era usada com algum tipo de meia primitiva feita de tecido ou pele de animal, para fornecer calor e conforto adicionais nas condições montanhosas severas. O fato de ter sido encontrada quase 2.000 metros acima do nível do mar, em um local que se alinha com o fim do período do Império Romano, por volta de 200 a 500 d.C., torna esta descoberta ainda mais significativa. Número 8. Montanha do Tesouro. Aninhada no coração das Montanhas Rochosas, a Montanha do Tesouro guarda uma história que parece saída diretamente de um sonho de caçador de tesouros, como é evidente pelo seu nome. A história deste lugar começa no final dos anos 1700, quando, segundo a lenda, o próprio Napoleão Bonaparte orquestrou uma expedição ousada para acumular riquezas para seus grandes planos. Não era apenas um grupo qualquer, era uma comitiva de 300 homens e 450 cavalos viajando de Nova Orleans para as selvas inexploradas das Rochosas. Seu destino era a área perto do passo Wolf Creek, onde literalmente encontraram ouro. Mas aqui a história toma um rumo. Os nativos americanos locais, inicialmente amigáveis, tornaram-se inimigos. A situação ficou tensa e os franceses, carregados de ouro, enfrentaram uma escolha difícil. Em um ato desesperado de sobrevivência, toda a comitiva enterrou seu tesouro e fugiu em meio ao caos. Apenas um indivíduo, um homem chamado Leblanc, conseguiu escapar e relatar a história. Seu legado, 2 mapas indicando a localização de onde as fortunas estavam escondidas. Por anos, caçadores de tesouros vasculharam a montanha, alimentados pela lenda, na esperança de encontrar o ouro de Leblanc. Vários mapas surgiram, alimentando buscas infrutíferas pelo tesouro. Um homem chamado William Yule liderou uma extensa busca no lado oeste em 1993. 2 nativos de Fort Collins embarcaram em uma perigosa jornada pelas montanhas vulcânicas. A tragédia aconteceu quando um foi picado por uma cascavel e o outro, mal vivo, carregava grandes pepitas de ouro, mas morreu antes de revelar a localização do tesouro. O tesouro permanece elusivo, um segredo mantido pela montanha, mas quem sabe, se você tem tempo livre e já está interessado em caminhadas, talvez tentar a sua sorte seja uma ótima ideia. Número 7. Cadáver mumificado. Em 1942, um casal suíço, Marcelin e Francine Dumoulin, desapareceu misteriosamente enquanto caminhava de volta para casa no cantão de Valais. Seu desaparecimento permaneceu um mistério por décadas, deixando a pequena aldeia de Chêne e seus 7 filhos em um estado de incerteza e tristeza. O casal estava supostamente caminhando para um chalé em Berna, ou possivelmente a caminho de ordenhar vacas quando tragicamente caíram em uma fenda. Apesar das buscas e investigações ao longo dos anos, nenhum vestígio deles foi encontrado até muito mais tarde. O destino do casal permaneceu desconhecido para seus entes queridos até 2017, quando um funcionário de um resort de esqui em uma geleira suíça descobriu os restos mumificados do casal. A descoberta foi feita por um funcionário da Glacier 3000, uma empresa que opera teleféricos e teleféricos de esqui nos Alpes, e ele se deparou com os 2 por acaso. Os corpos, junto com as roupas da era pré-guerra que usavam, estavam notavelmente bem preservados devido às condições geladas.
Embora as autoridades não tenham oficialmente confirmado as identidades dos corpos como sendo dos Dumoulins, sua filha mais velha, Marceline Audry Dumoulin, expressou certeza de que seus pais finalmente haviam sido encontrados. A descoberta proporcionou um senso de fechamento para a família, especialmente para Marceline e seu irmão sobrevivente, que viveram com a história do desaparecimento de seus pais durante a maior parte de suas vidas. Número 6. Morte no Monte Leion. No remoto santuário dedicado a Zeus, no cume do Monte Leion, na Grécia, arqueólogos trabalhando na escavação do altar fizeram uma descoberta notável: o esqueleto de um adolescente que remonta a 3.000 anos atrás. Este achado é significativo, pois o local é conhecido pelos milhares de sacrifícios de animais feitos ao deus grego Zeus, datando do século XVI a.C. Os restos humanos estavam posicionados de forma única entre as cinzas desses animais, deitados entre duas linhas de pedra em um eixo leste-oeste. Lajes de pedra cobriam a área da pelvis e, intrigantemente, a parte superior do crânio estava ausente. A cerâmica encontrada com os ossos data do século XI a.C. Esta descoberta despertou interesse porque, embora fontes literárias antigas mencionassem rumores de sacrifícios humanos no altar, nenhum osso humano havia sido encontrado no local até esta descoberta. David Romano, da Universidade do Arizona, observou a ausência de quaisquer restos humanos anteriormente neste local, historicamente significativo. Número 5. Cratera de Pomsky. No verão de 1949, o geólogo Vadim Kov descobriu uma formação enigmática na região de Bodukit, na Sibéria, conhecida como Cratera de Pomsky ou Ninho da Águia de Fogo. O nome é bastante adequado devido à sua aparência. Esta peculiar estrutura geológica mede impressionantes 158 metros de diâmetro e tem uma altura de cerca de 40 metros. Após análise cuidadosa, os pesquisadores descobriram que esta cratera consiste de calcário cinza quebrado. Com sua aparência, ela se destaca facilmente, pois é escassamente povoada por árvores, contrastando com o rápido crescimento das coníferas ao redor. Até hoje não temos certeza sobre a origem desta cratera. As especulações variam desde ser uma mina secreta de urânio de Stalin, utilizando trabalho forçado, até teorias de astronautas antigos, postulando ser um local de pouso de OVNIs alienígenas. Outras teorias incluem uma explosão subterrânea de urânio ou gás natural, um pequeno meteorito criando uma ferida de saída, um objeto metálico cilíndrico de origem desconhecida ou uma conexão com o evento de Tunguska. Inicialmente, as teorias mais plausíveis sugeriam origens vulcânicas ou meteóricas, mas a ausência de rocha vulcânica ou detritos de meteoros complicou essas explicações. Embora a aparência da cratera lembrasse, para os cientistas, as marcas de impacto de meteoros na Lua, a maior parte das evidências desde então descartou uma origem meteórica. A primeira expedição científica focada para estudar a cratera de Pomsky só foi lançada em 2005, principalmente devido à priorização do desenvolvimento militar em detrimento da pesquisa científica pela União Soviética. Tragicamente, a expedição enfrentou um contratempo com a morte repentina do pesquisador líder, Yevgeny Bobov. No entanto, a investigação continuou, revelando mais anomalias, mas sem uma causa definitiva para a formação da cratera. Teorias mais recentes de geomorfologistas e geofísicos modernos sugerem que o Ninho da Águia de Fogo pode ser um raro vulcão de gás ou o resultado de ações tectônicas criando um canal semelhante a um vulcão de lama, seguido por repetidos congelamentos e descongelamentos que quebram a rocha. Um estudo propôs que a formação poderia ser devida a uma ou mais explosões de vapor à medida que a magma interagia com a água e a rocha, ou de água pressurizada liberada através de fissuras na rocha. A cratera de Pomsky permanece um mistério geológico cativante até hoje. Número 4. Passo Dyatlov. O incidente do Passo Dyatlov continua sendo um dos eventos mais misteriosos e arrepiantes da história moderna. Em fevereiro de 1959, 9 experientes alpinistas do Instituto Politécnico dos Urais, liderados por Igor Dyatlov, aventuraram-se nas montanhas do norte dos Urais. Eles estabeleceram um acampamento nas encostas orientais da montanha, provavelmente esperando que a caminhada terminasse normalmente. No entanto, algo inexplicável e aterrorizante ocorreu durante a noite. O grupo foi encontrado tendo cortado sua saída da barraca e fugido do acampamento, mal equipados para a forte nevasca e temperaturas congelantes. O desfecho foi bastante desconcertante e arrepiante. 6 dos alpinistas morreram de hipotermia,
enquanto os outros 3 sucumbiram a traumas físicos graves, incluindo danos significativos no crânio e lesões no peito. Alguns dos corpos apresentavam ferimentos estranhos. 2 tinham olhos ausentes, 1 tinha a língua ausente e 1 estava sem sobrancelhas. Esses detalhes encontrados entre corpos parcialmente submersos em um riacho aprofundam o mistério e geram inúmeras teorias, incluindo ataques de animais, hipotermia, uma avalanche, ventos catabáticos, pânico induzido por infrassom e até envolvimento militar. Embora seja amplamente reconhecido hoje que o mistério provavelmente envolva uma avalanche, aspectos significativos do incidente permanecem não resolvidos. Número 3. Mapa do Criador. O misterioso Mapa do Criador, também conhecido como Pedra d'Ashka, é um artefato controverso que tem intrigado pesquisadores desde sua descoberta em 1999 nas montanhas dos Urais, na Rússia Oriental. Esta placa de pedra, medindo impressionantes 1 metro e 47 centímetros de altura, 1 metro e 6 centímetros de largura e 15 centímetros de espessura, e pesando 1 tonelada, retrata um mapa topográfico altamente detalhado de Bashquíria, agora oficialmente conhecida como República do Bashkortostan, uma área entre os rios Volga e as montanhas dos Urais na Europa Oriental. A criação deste mapa acredita-se ser artificial, compreendendo 3 camadas distintas: um composto de cimento ou cerâmica, dióxido de silício enriquecido com vidro e uma mistura de porcelana de cálcio. O mapa também é considerado extremamente antigo, possivelmente com até 120 milhões de anos, uma data derivada de conchas marinhas antigas encontradas dentro da pedra, onde uma concha poderia ser tão antiga quanto 500 milhões de anos, enquanto a outra poderia datar de 120 milhões de anos. Apesar desses elementos antigos, os cientistas suspeitam que a placa foi feita aproximadamente há 3.000 anos, evidenciado por seu artesanato detalhado e design avançado, desafiando as suposições sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Número 2. Um viajante perdido. Imagine caminhar por uma montanha suíça 3.000 metros acima do nível do mar e encontrar um pequeno gato perdido. Essa foi a experiência inesperada de Cyril e Eric Rower, que durante sua ascensão ao Monte Britson foram repentinamente acompanhados por um felino pequeno e muito confuso. Perdido e longe de casa, o gato decidiu acompanhar os caminhantes em vez de encontrar seu próprio caminho de volta. Sem dúvida, ambos ficaram bastante surpresos. Afinal, por mais resistente que um felino seja, eles não têm o que fazer escalando uma montanha, muito menos a milhares de metros acima do nível do mar. Os Rower compartilharam que ouviram os miados do gato à distância, por volta de 1.200 metros acima, e logo perceberam que ele estava assustado e desorientado. Apesar das condições desafiadoras, incluindo neve dura que machucava suas patas, o gato perseverou, às vezes sendo carregado pelos caminhantes quando estava muito exausto para continuar. Curiosamente, este incidente não foi a primeira ascensão do gato. Ele havia seguido outros caminhantes no Monte Britson anteriormente. Esta jornada marcou sua 3ª vez, alcançando tal altitude extraordinária. Eventualmente, os Rower entregaram o gato a outro grupo de caminhantes, que o retornaram em segurança ao vale, reunindo-o com seus donos. Esperançosamente, o gatinho permanecerá em casa em vez de ficar curioso e seguir caminhantes montanha acima. Número 1. Mistério das Montanhas Khenti. No terreno remoto e acidentado das Montanhas Khenti, no nordeste da Mongólia, persiste um mistério centenário, o local de descanso final de Genghis Khan. Provavelmente um nome com o qual você está familiarizado, afinal, este formidável fundador do Império Mongol do século XIII é uma figura proeminente na história. Agora, segundo a lenda, este conquistador escolheu um vale escondido perto da sagrada montanha Burkhan Khaldun para seu enterro. O túmulo, supostamente uma vasta e secreta necrópole, foi alegadamente ocultado executando todos que o construíram e em seguida cobrindo o local com uma floresta. Apesar de inúmeras tentativas de localizar este túmulo elusivo, ele permanece envolto em mistério, protegido por restrições governamentais e folclore local. Assim, o túmulo de Genghis Khan, aninhado nas montanhas Khenti, continua a cativar e a intrigar, um tesouro oculto da história ainda a ser revelado. Agora, qual destes mistérios mais lhe intrigou? Você já teve alguma experiência aterrorizante enquanto caminhava? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. Além disso, confira nosso outro conteúdo interessante que está aparecendo na tela agora mesmo.
Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!